Eu gostaria de começar com uma passagem com todos vocês, lá em Filipenses, capítulo de número 1, e no versículo 1. Carta do Espírito Santo à igreja, através de Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão na cidade de Filipos. Você pode falar comigo, cidade de Filipos. E também aos bispos e diáconos. Nessa passagem, há uma saudação aqui para a igreja do apóstolo Paulo. E ele está considerando aqui muito a igreja, os santos. A gente vê aqui na cidade de Filipe. E Paulo está trazendo um direcionamento, uma palavra específica para os santos, que é a igreja do Senhor Jesus, e também aos bispos e diáconos. Eu vou começar com uma declaração, e talvez algumas coisas que eu disser para você, talvez você nunca ouviu antes, outras você que já ouviu. Abra o teu coração para receber o ensino da palavra de Deus. Talvez outros que aprendeu de formas que você recebeu através de tradições, através de modelos denominacionais. Eu quero convidar você, que faz parte desse grupo, a vir para a palavra de Deus comigo. E vamos, à luz da palavra de Deus, examinar o que nós vamos hoje conversar sobre o estabelecimento de novos presbíteros e bispos na igreja. É o que vamos fazer no próximo final de semana. Nós vamos consagrar novos pastores aqui na igreja. E eu gostaria de trazer um ensinamento baseado no que de fato a gente encontra e o que a gente vê no ensino da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A gente não vê no Novo Testamento a ordenação, a consagração de apóstolos. E a gente não vê no Novo Testamento, em nenhuma passagem da Bíblia, você não vai encontrar ninguém sendo ordenado a profeta. E você não vai encontrar também na Bíblia ninguém sendo ordenado a pastor. Por incrível que pareça. Uau, mas como assim? Pastor? Você não vai encontrar. Para alguns vai ser um choque, mas segure aí. Eu desafio você a vir para a palavra de Deus. Nós vamos caminhar na palavra de Deus. E nós não vemos no Novo Testamento também ninguém sendo consagrado ou ordenado a evangelista. E não vemos ninguém sendo ordenado a apóstolo. Então, essas palavras que eu disse agora, apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista, a Bíblia chama isso de dons ministeriais. São dons que Cristo concedeu à igreja. Existem dons que o Espírito Santo concede, existem dons que o próprio Deus concede à igreja, e existem dons que é Cristo que concede. Existe uma interação da Trindade na distribuição dos dons. Existe um relacionamento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós precisamos compreender as Escrituras e deixar que elas mesmas interpretam a palavra de Deus. Então, lá em Efésios capítulo 4, no verso 7 e no verso 11, diz assim: a graça me foi concedida, ou não a mim, mas a graça foi concedida a cada um de nós. Então diga assim, a cada um de nós, incluindo você e eu. Isso aqui não é para uma elite de pessoas, isso aqui não é para um grupo específico de pessoas. Mas a Bíblia diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então é o dom de Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, baseado nesse texto, nós não vemos, nos ensinos das Escrituras, nem encontramos na igreja no Novo Testamento a ordenação dos dons ministeriais, desses 5 dons ministeriais, chamado como Fivefold Ministry. Os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. A gente não encontra no Novo Testamento a ordenação
de pessoas a esses ministérios, mas a gente encontra em toda a Bíblia a operação e pessoas que tinham esses 5 pessoas que carregavam os ministérios, e eles operavam nas igrejas, e eles operam na igreja do Senhor. Agora, a minha pergunta hoje para você é: como se tornar um pastor? Como que uma pessoa, ela se torna um pastor? Porque é uma pergunta que às vezes as pessoas têm. Como assim? Como que alguém passa a ser um pastor? Então, deixe que a palavra de Deus, ela ensine você. Deixe que o Espírito Santo, ele possa trabalhar no seu coração. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa hora. Abra os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a ouvir aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. O que torna uma pessoa um pastor? Não é um título. Primeira coisa que eu queria derrubar aqui hoje. Porque pessoas confundem pastor como um título. Ser um pastor, um presbítero, propriamente dito, como na palavra de Deus, não é um título. Pessoas, elas interpretam que a pessoa, quando ela é ordenada, ela é consagrada, ela recebeu um título, e por isso que ela é pastor. Não, isso não é bíblico. Não é o título que torna a pessoa um pastor. Pastor não é ter carisma. Como uma pessoa se torna um pastor? Não é a pessoa ser carismática. Tem muitas pessoas que são carismáticas, têm uma boa fala, têm um carisma extraordinário. E elas conseguem influenciar e arrastar pessoas atrás de si, mas não é o carisma que define se a pessoa pode ou não ser um pastor. Ainda que pastores podem ter carismas. E eu já conheci pastores que não têm carisma nenhum. Eu já conheci homens de Deus. Já conheci pastores que eles não têm carisma, mas são homens e pastores de Deus, são homens de Deus. Mas não é isso que define um pastor. Também, como se tornar um pastor? É ter uma boa oratória? É saber pregar? Não. Ainda que todo pastor deve saber ensinar e tem que saber pregar. Todo pastor tem a missão, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e de comunicar a palavra do Senhor. Parece que estou ouvindo alguém mais pregando junto comigo. Não sei, está tudo bem aí? Ok. Então, assim, a oratória ela é importante para comunicar a palavra de Deus, gente. Mas eu já fui pastoreado quando eu era criança, por pastores quase analfabetos, mas que eles carregavam o chamado e tinham a palavra de Deus no coração deles. Eles tinham muita palavra de Deus e tinham conhecimento teológico para compartilhar a doutrina bíblica. Mas isso não é uma desculpa para não se preparar. Nós entendemos que todo pastor deve sim se preparar, deve buscar ter treinamento e também buscar um curso teológico. Mas não é o curso teológico que faz a pessoa um pastor. Isso eu aprendi muito cedo. Porque pessoas vão para uma faculdade, vão fazer um curso teológico e, de repente, quando ela conclui um curso teológico, se diz agora é um pastor. Não, não é um pastor. Não é um curso teológico que dá credencial para a pessoa ser um pastor. O curso teológico é uma preparação para aprender sobre Deus. Porque teologia não forma pastores. Teologia, ela ajuda as pessoas a conhecerem mais a doutrina de Deus. Porque teologia é o estudo de Deus. Deus, logia, ciência. Então, teologia é estudar Deus. Agora, não é isso que faz a pessoa um pastor. Eu queria enfatizar isso. Como se torna pastor? Ser perfeito? E essa é uma questão muito interessante. O que torna alguém um pastor? É ser uma pessoa perfeita? Não. Não é ser perfeito, mas é ter qualificações bíblicas para tal função. Tem que ter qualificações, é disso que eu vou falar um pouco hoje. Na Bíblia, a gente descobre que antes do chamado para fazer, há um chamado para ser. Tá? Toda pessoa para ser chamada por Deus para o ministério, ela vai ser chamada antes para ela operar, fazer, ela tem que ser. Porque o ser é mais importante. E eu sempre valorizei isso no meu ministério. O ser é mais importante do que o fazer. Por quê? No contexto da igreja, tem pessoas carismáticas, pessoas que falam bem, têm uma boa oratória, têm conhecimento da Bíblia. Quantos que eu já conheci que têm muito conhecimento da Bíblia, às vezes melhor do que eu, mas não estavam qualificados para serem pastor. Já conheci muitos que falam melhor do que eu, que têm uma comunicação excelente, mas, infelizmente, não se qualificam para essa função. Por quê? Não é de perfeição que a Bíblia diz, mas é de
caráter, é de qualificações bíblicas para a pessoa chegar a este lugar. Ainda que sejamos imperfeitos, como eu sou, e falhamos, podemos, através do exemplo de Cristo em nós, inspirar outros a seguir Jesus. Eu, apesar de ser um ser humano imperfeito, eu posso carregar dentro de mim características e o exemplo de Cristo dentro de mim, não por causa de mim, apesar de mim, Cristo sendo formado dentro de mim, eu posso inspirar outros a seguir a Ele. Amém? E é disso que tem relação o ser um pastor. Se tornar um pastor, um bispo ou um presbítero, né, como na maioria das vezes a gente chama pastor, né, mas a gente vai entender que, biblicamente falando, essa não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Agora, o que nós acreditamos ser necessário para estabelecer novos pastores? O que nós, a Igreja Emanuel, acreditamos ser necessário para o estabelecimento de novos presbíteros, pastores? Cremos ser necessário, queridos, algumas fases, algumas etapas bíblicas para alguém se tornar um presbítero ou se tornar um pastor, como comumente chamamos de pastor. Tá? Mas nós vemos pelo ensinamento bíblico, o que eu estou dizendo para você é Bíblia, tá, querido? Então, não conteste antes de você saber o que a Bíblia diz. Não seja tolo de rejeitar aquilo que você não sabe, sem examinar a Escritura Sagrada. Porque a Bíblia diz que o tolo, ele fala antes de ouvir. Mas o sábio, ele escuta primeiro. E depois ele vai, então, examinar a palavra de Deus, e então, entender a palavra de Deus. E a minha oração para vocês hoje é que recebam a revelação do conhecimento de Cristo, que você hoje, se os seus olhos, o seu coração sejam abertos, para que você seja destravado, que haja libertação no seu coração hoje. Eu creio que esta manhã é uma manhã de libertação. Estou ensinando a palavra, mas é uma manhã de libertação. Senti isso fortemente desde o início. Um culto de libertação. E Deus quer aprender você a ser um ouvinte rápido. Seja um ouvinte rápido, seja tardio para falar e rápido para escutar. Porque nós somos rápidos para julgar, mas a gente não é rápido para aprender. Muitas vezes a gente é muito rápido para analisar e ponderar e até examinar no Google se está certo ou errado. Mas você não é apto para aprender. Seja um aprendiz, porque ninguém se torna um discípulo de Jesus sem primeiro tornar-se um aprendiz, um aluno. Ser discípulo de Jesus implica um aprendiz. Você tem que aprender primeiro, ser um aluno, ser um aprendiz. Então, nós como igreja queremos ser necessário algumas etapas bíblicas para alguém se tornar um pastor, um presbítero. Primeira coisa, vocação. A primeira coisa indiscutivelmente necessária para uma pessoa se tornar um presbítero, um bispo na igreja, ela tem que ter vocação divina, tem que ter vocação de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra, se alguém aspira, e eu coloquei entre parênteses, deseja, porque uma outra versão fala deseja, ao episcopado, excelente obra almeja. Então, os pastores que vão ser ordenados, a primeira pergunta que eu fiz para eles há mais ou menos 3 anos atrás, começando a sondar o coração deles, né? Na verdade, tudo começou com um propósito de intencional, e a gente vai descobrindo o desejo, sem a pessoa falar, a gente descobre o desejo. Mas, há 1 ano atrás, eu fui muito específico com alguns deles, eu falei, olha, eu quero saber o que está no seu coração, você tem vontade, você tem desejo? Porque tudo começa com desejo, tudo começa com vontade. E a Bíblia diz aqui, olha, se alguém aspira, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. O que é episcopado? Vamos ver na Bíblia o que é isso? A palavra grega, que a palavra é o grego koiné, que a Bíblia foi escrita nessa língua, tá? A Bíblia, no tempo depois de Cristo, foi escrita no grego koiné, o grego comum, tipo hoje o inglês. A língua principal da época era o grego koiné. Como hoje o inglês é a língua principal que se usa no mundo. Aonde você vai, se fala inglês. Até no Brasil hoje é moda, quase todo mundo muita gente fala inglês hoje no Brasil. Né? Por quê? É a língua principal hoje. Assim também era nos tempos de Jesus, a língua principal era o grego koiné. Então, a palavra episcopado no grego é episcope. O significado dela é investigação, inspeção,
supervisão. Ministério, aí essa parte, ela define o que é episcopado. O que é? Ministério de supervisão. E eu coloquei ali, ofício, cargo, ofício de um ancião. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é um dicionário de Strong, alguém que estudou anos e anos e anos a língua grega para trazer a definição. Tá? Então, a explicação no original da palavra episcopado é ministério de supervisão, ofício, cargo. E a gente vai continuar conversando na palavra, entendendo o que é de fato isso. Não? Então, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu me lembro que eu comecei a desejar com 14 anos de idade. Eu era muito novo, muito jovem. E eu tinha uns desejos, eu tinha uns sonhos, Deus falava comigo em sonhos diversas vezes, eu sonhava pregando. E eu sei que ainda eu vou para lugares um dia pregar, fazendo missões. Eu vou pisar em terras distintas, fazer missões um dia. Porque Deus me deu sonhos quando eu tinha 14, 13, 14, 15 anos. Eu sonhava pregando e fazendo a obra de Deus. Assim como eu sou missionário aqui hoje. Eu estou aqui nessa cidade como missionário. Não é? Porque o missionário não é um dom, não é um cargo. E não é uma ordenação. O missionário é uma expressão que todos nós somos testemunho de Jesus. Todos vocês são missionários, inclusive eu. Todos vocês, sem distinção nenhuma, são missionários aqui nessa terra. Porque vocês saíram do Brasil e vieram para cá, servindo, quem veio servindo a Deus. E hoje, você que serve a Deus, você também é um missionário. Você está aqui representando Cristo em terra distante. Atos capítulo 1, versículo 20, fala assim, Pedro continuou, porque está escrito no livro de Salmos, ou dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Falando de Judas. Depois que Judas morreu, um dos apóstolos, né, que Jesus escolheu, depois da partida dele, Pedro se levanta no meio deles e fala assim, é necessário, é preciso, que outro tome o seu encargo. E a palavra ali, encargo, é episcopado. Eu fui analisar e buscar no dicionário, isso me requeriu tempo, eu fui ter certeza que essa palavra episcopado, onde ela aparece na Bíblia e qual de fato é o sentido dela. Quem deseja ao episcopado, excelente obra almeja. Então essa palavra episcopado também ela é encontrada para aquela pessoa que foi colocada no lugar de Judas. E Pedro fala, é importante, é necessário que alguém, um outro, tome o seu encargo, ou o seu episcopado, episcope. É preciso que alguém tome essa posição. Então, tudo começa com esse desejo, alguém desejar essa função, desejar essa posição, desejar esse cargo na casa de Deus. Uma outra versão que eu escolhi de propósito, Atos 1:20, na versão ARC, fala assim, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, aonde Judas se enforcou, é uma referência aonde ele se enforcou, nela ninguém habite, vai ficar deserta essa terra. E tome outro o seu bispado, olha que interessante, a versão ARC fala, e tome outro o seu bispado, ou a sua posição. Então quem deseja essa posição, excelente obra deseja. A NVI fala assim, que outro ocupe seu lugar. Então, episcopado, bispado, tem a ver com encargo ou lugar. É uma posição ou um lugar que uma pessoa, ela ocupa. Então, nós entendemos, queridos, que a primeira coisa para alguém se tornar um pastor, tem que, primeira coisa, haver uma vocação divina. E esse desejo é Deus que coloca, não é a pessoa que ela começa a produzir por si mesma. É Deus que coloca um desejo no coração da pessoa. A Bíblia diz lá em Filipenses que é Deus quem opera em vocês o querer e também o realizar. Sabe, existem vontades e desejos que é só Deus que pode colocar em nosso coração. Somente Jesus pode colocar em nosso coração. Então, eu gosto muito dessa declaração bíblica, que é Deus que executa, que opera, que produz em vocês o querer e também o fazer. Por isso que o ser vem antes do fazer. Então, é Deus que nos chama primeiro. Porque antes de fazer, Deus vai te chamar para ser. Amém? E é do ser que eu vou falar um pouco hoje, do ser. Porque ninguém se torna pastor de um dia para o outro. E ninguém se torna pastor porque recebeu um título. Isso não é título. Ser pastor não é título. Eu quero enfatizar isso. Porque se fosse título, meu irmão, muitos já
que foram ordenados teriam permanecidos, e muitos que não foram ordenados deveriam ser ordenados. Porque não é um título, é uma função, é uma posição, é um encargo, é um lugar para ser exercido no corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é a vocação que ela vem de Deus. É Deus que vocaciona, é Deus que chama. A Bíblia diz que os dons e as vocações é Deus que dá. Ele dá e Ele não toma de volta. Então, quando Deus chama uma pessoa, Deus coloca o desejo e Ele chama, Deus não vai tomar de volta. Por isso que hoje, pessoas que foram um dia consagradas, elas não vão ser mais, se elas se tornaram pastores, elas não vão ser mais ex-pastores, vão continuar sendo pastores. Né? Ou um pastor, se por acaso caiu e desistiu, vai ser um pastor caído, mas não é ex-pastor. Vai ser sempre pastor, porque foi ordenado. Você nunca vai ouvir um ex-pastor, tem um pastor fulano de tal, ciclano. Se tem um pastor que causou escândalo, é o pastor ainda. Continua sendo pastor. Por isso que nós entendemos que essa posição é santa, esse lugar é santo, esse lugar é sagrado. E esse lugar não se deve colocar pessoas com pressa, e nem porque precisa, não porque tem uma preferência, não porque essa pessoa ela é bonita, ela fala bem, ou porque ela parece que vai dar certo, então vamos colocar ela. Não, isso aqui não é um sorteio, isso aqui é uma posição santa, é uma posição sagrada, que Deus que chama, é Deus que vocaciona as pessoas. A gente pode até abrir um texto que me vem à mente, lá em Hebreus, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 5, vamos ver, Hebreus capítulo 5, tem um texto que fala com relação aos sacerdotes que eram chamados. Hebreus capítulo 5, eu vou ler aqui na versão RA, que eu estou com ela aberta. Se não tiver a RA, pode ser a RA, aquela que a gente sempre usa. Hebreus capítulo 5, versículo 1 fala assim: como cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído. Essa palavra constituído, eu fui investigar ela essa semana, passei um tempo olhando. Essa palavra constituído é ordenação, tá? É ordenação, é consagração, é a mesma coisa, que é o meu último ponto dessa mensagem. Então fala assim, olha, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isso é uma referência à antiga aliança. Tá? Agora, olha o capítulo, aqui no capítulo 5 mesmo, versículo 4. E ninguém toma esta honra para si. É muito importante o 4. Ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por quem? Pelo Márcio? Pelos líderes da igreja? Por Deus. Ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, essa posição, a gente poderia ler outros textos, mas o tempo talvez não dê, mas essa posição, ela vem por vocação. Então, diga assim, para ser pastor, a pessoa tem que ser vocacionada. Tem que ser chamada por Deus. E, logicamente, que Deus vai revelar isso através dos líderes que Ele estabeleceu. Deus vai mostrar e Deus vai apontar isso para os líderes que Ele mesmo estabeleceu na casa dEle. Então, a segunda coisa, o que nós acreditamos ser necessário para estabelecer novos pastores, novos presbíteros. A segunda coisa é formação. E essa é uma fase que eu particularmente, valorizo muito. E tenho valorizado muito esses anos aqui de igreja, que é a formação. Porque, às vezes, a gente vê no corpo de Cristo, pessoas que têm vocação, que têm chamado para ser pastor, mas elas são apontadas, elas são constituídas, estabelecidas, sem serem formadas. Isto causa danos e problemas no meio da igreja. Porque a formação, ela é essencialmente importante como uma vocação. Sem vocação, a pessoa não precisa ser formada. Porque só vai ser formada se houver uma vocação. Agora, tem gente que talvez está sendo formada até, mas não tem vocação. Tem pastores que estão formando pessoas, mas elas não têm a vocação para isso. Tem que ter vocação, mas essa parte vocação, a segunda dela, ela é muito importante. E durante os anos eu tenho, particularmente na minha vivência ministerial, eu tenho descoberto o quão importante é esta fase, esta etapa para alguém, então, ser estabelecido como bispo, como presbítero na igreja. Tá?
O aspirante do ministério precisa de mais do que apenas o desejo, precisa de qualificações. Tá? E é nesse período de formação que as qualificações vão sendo formadas e geradas por Deus. Vamos para um texto da Bíblia? 1 Timóteo, que é uma carta pastoral. A carta de Timóteo é uma carta pastoral, eu aconselho vocês lerem. Se vocês puderem, a igreja lê durante a semana 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais. 1 Timóteo 3, 2 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. É necessário, portanto, que o bispo, agora já vem uma outra palavra aqui no grego, muito parecida com episcopado, mas é uma outra palavra que ela tem apenas um detalhezinho que eu vou explicar já. É necessário, portanto, que o bispo, não fala pastor. Por isso que eu afirmo, nós não vemos na Bíblia consagração de ministérios. A gente vê consagração de presbíteros, de bispos, mas não de ministérios. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, isso aqui é a formação, isso aqui é a qualificação, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, essa palavra neófito é novo convertido, que não seja alguém novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele, o bispo ou o presbítero, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vale ressaltar, queridos, que de todas essas qualificações aqui, essas qualidades de um bispo, a gente vê que todas elas estão entrelaçadas com os traços de caráter. Apenas uma delas tem relação com a habilidade de ensinar. Todas as demais são traços de caráter. Por isso que essa segunda fase ela é importante, que é a fase da formação. Primeiro, vocação. Segunda fase, formação. A formação, ela pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar 5 anos, pode durar 7 anos, pode durar 15 anos. A formação é um período de tempo necessário para que a pessoa, então, ela possa passar para o próximo nível, que é o nível da prova. A próxima etapa para alguém ser ordenado, consagrado, é a etapa da prova. Né? O que você faz quando você vai na escola? Você estuda, você ouve a classe, você recebe ensinamentos, né? Ainda que existe o aspecto no ensino da palavra de Deus, do conhecimento, mas não é desse conhecimento que eu estou falando. A formação não é esse conhecimento apenas de ensinar, de você ter informação. Porque seminários não formam, não tem como gerar um pastor. Seminários dão informação, preparam você, né, para você ter um bom entendimento teológico, doutrinário, de vários assuntos, mas o que vai tornar essa pessoa um pastor é a formação dela. Isso se dá na igreja. Isso se dá de modo presencial. Isso se dá no corpo de Cristo, através de supervisão, através de outros presbíteros, ou pastores, como a gente chama, supervisionando, formando, observando, treinando, ensinando e instruindo essa pessoa. Então, a primeira coisa é a vocação, a segunda coisa é a formação. Não tem um tempo específico, pode durar anos, ou pode durar menos tempo, dependendo de cada caso. Mas esse período da prova, ele é muito bíblico, porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, e a Bíblia recomenda assim, nessa passagem de 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Domingo que vem, nós vamos ungir e vamos impor as mãos sobre os casais que vão ser consagrados. Porque a consagração não é apenas uma palavra, é imposição de mãos, tem que haver imposição de mãos. Por outros presbíteros. Tem que haver um presbitério para impor as mãos, para que novos presbíteros ou pastores sejam consagrados.
Então, o que vai acontecer semana que vem é a imposição de mãos. Mas a Bíblia recomenda, não imponhas as mãos sobre alguém com pressa. Não tenha pressa. A dica é, não tenha pressa. E a gente, muitas vezes, vemos, né, eu não estou julgando igreja A ou igreja B, mas eu estou no contexto da igreja desde pequeno. E eu já pude ver muitas coisas. E às vezes a gente vê uma pressa nos pastores. E às vezes a gente vê em alguns contextos de igreja uma correria para consagrar e levantar líderes. Acho que com pressa para poder fazer mais movimento, fazer mais vamos lá, vamos trabalhar. Quando que para Deus o ser é mais importante do que eu trabalhar. Porque a obra de Deus é dentro de você. Nós somos a obra de Deus. A obra de Deus não está de lá de fora, a obra de Deus é dentro de mim para fora. Então nós somos a obra de Deus. Então, se eu estou sendo a obra de Deus, essa obra vai manifestar para fora. Então, nesse período de prova, é necessário ter testes. E a palavra, ela recomenda isso algumas vezes, né? Vamos voltar lá para a carta de Timóteo, capítulo 1. A gente leu no começo. 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha o que diz com relação até diáconos também. A gente tem esse cuidado também aqui na igreja, mas a palavra recomenda sobre bispos e diáconos, que primeiramente no versículo de número 10, também estes devem ser primeiramente experimentados. 1 Timóteo 3, no verso 10, estes devem ser primeiramente provados, tem uma versão que fala provados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Quando está falando de diáconos, a gente não deve separar alguém para diácono só porque o cara é bom de trabalho, porque ele serve muito. Não, tem que ser experimentado, tem que ser provado, tem que ser testado. Porque existe também qualificações para o diaconato. Porque essa passagem do capítulo 13, elas estão interligadas com os bispos e diáconos, que são as duas funções de ofício na igreja. As duas únicas funções de ofício na igreja são essas duas: diáconos e bispos. Bispos e diáconos. Biblicamente, não há nenhum outro cargo de episcopado, de bispado, não há nenhum outro encargo de ofício na igreja fora bispos e diáconos. Pastor é dom ministerial, evangelista é dom ministerial, todos podem ter. Aqui na igreja, eu oro para que nós tenhamos pelo menos uns 30 pastores aqui, exercendo o seu dom pastoral. Eu oro para que nós tenhamos uns 50 evangelistas, fluindo no dom de evangelista. Um dia atrás eu chamei um irmão que não está vindo muito aos cultos, e ele está meio longe, e falei: querido, Deus te colocou um dom na sua vida. Você sabe como você já operou esse dom há anos atrás. Você está parado, você está quase que morto. Você está estagnado. Você não está fluindo, você não está ativo, você está adormecido. Reaviva em você esse dom que está dentro de você. Deus te deu um dom para ser evangelista, você está parado no reino de Deus. Sabe, pessoas podem ser e fluir no exercício do dom apostólico, no dom de profeta, mas não é para todo mundo. Mas podemos ter pessoas exercendo esses dons no meio da igreja. Porque são dons ministeriais, nem todos vão ter esses dons, mas Deus quer que esses dons se manifestem no meio da igreja. Mas quando se relaciona a cargos de ofícios na igreja de posição, há somente 2. E a Bíblia é clara com relação a isso. Então, o capítulo 3 aqui de Timóteo fala disso. Ele começa falando que os bispos e os diáconos primeiro devem ser provados, devem ser testados, devem ser experimentados. Então nós entendemos que não deve ter pressa para ordenar presbíteros ou bispos. Não deve ter pressa. Porque o aspirante, aquele que deseja, a pessoa que almeja, a pessoa que tem desejo, ela precisa ser provada primeiro. O apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente isso também na sua carta em Tito, no capítulo 1, você pode também depois ler com mais tempo. A quarta fase, ou quarta etapa, para alguém se tornar um pastor, nós acreditamos
que para alguém vir a esse posto, a essa posição, essa função, que não é um título, é uma posição, é uma função no corpo de Cristo, ela tem que ser vocacionada, tem que ter vocação, ela tem que ser formada, ela tem que ser provada, testada, e aí então vem a próxima fase, constituição, ou consagração, ou ordenação, como vamos fazer na semana que vem. A Bíblia diz que essa fase, ela é muito importante. E como é que nós estabelecemos isso? Pastor, qual que é o fundamento? Qual é a forma que a igreja deve seguir? Qual é a direção? De onde vem essa orientação na Bíblia? Ela vem nos ensinos apostólicos e dos profetas. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, o que eu estou ensinando para vocês hoje não é o fundamento do Márcio, não é o fundamento da igreja Emanuel, mas é o fundamento bíblico, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a igreja precisa operar nesse fundamento. Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a rocha aonde a igreja está assentada sobre essa rocha, mas o fundamento de ensino são os apóstolos que andaram com Jesus e os profetas que registraram os ensinamentos para o nosso coração. Então, essa é a base do que estamos falando. Essa fase da constituição, ela é muito importante. E ela é o último nível desse processo para alguém se tornar um bispo, um pastor, um presbítero. Depois de vocacionado, depois de qualificado, depois de provado, o aspirante, aquela pessoa que deseja, quem tem desejo, o aspirante, quem está desire, né? Desire, essa posição deve ser estabelecido. Esta etapa do processo acontece com outros presbíteros já estabelecidos, ministrando sobre quem será estabelecido. Esta ministração, que a gente vai fazer na semana que vem, envolve oração, envolve jejuns. Eu e a Priscila temos orado e jejuado por alguns anos já, para que esse momento acontecesse no domingo que vem. Não está acontecendo agora, o mês passado, queridos. Então, já tem alguns anos que a gente vem orando, jejuando e buscando direcionamento do Senhor para que nós pudéssemos estabelecer aqui pastores da igreja. A gente levantasse outras pessoas para estar nessa função com a gente. Alguns anos atrás, nós tínhamos muito desejo, queríamos muito fazer isso. Mas a gente estava seguindo as orientações da palavra. Formar, provar. A gente estava formando. Mas às vezes na prova, tinha algumas questões que precisavam ainda ser acertadas. A gente, pela nossa vontade, a gente queria até separar e ordenar pessoas. Mas tinham áreas que precisavam ainda de ser trabalhadas, formadas, como a Bíblia diz. Não é como o Márcio diz, é como a Bíblia diz. Que tem que ter aquelas qualificações segundo a palavra do Senhor. Então, a constituição, que é a quarta etapa ou fase, ou consagração, ordenação, é como a gente acabou de ler aqui no livro de Hebreus. Eu queria ler mais um texto em Hebreus. Hebreus capítulo 8, no versículo 3. Hebreus capítulo 8, versículo 3. Vamos abrir juntos, se você puder. Hebreus capítulo 8, no versículo 3. A gente vai ler mais uma passagem que fala dessa última fase, que é a fase da constituição, ou da consagração, ou, para alguns, usam a palavra ordenação. Tudo está certo, não tem problema nenhum. Consagração, ordenação é a mesma coisa. Ou estabelecimento, né? Você constituir a pessoa. O apóstolo Paulo diz que eu fui constituído apóstolo. Ele fala isso algumas vezes em suas cartas. Eu fui constituído apóstolo pelo Senhor Jesus, pelo próprio Cristo. Agora, aqui no capítulo 8, no versículo 3, diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído. Essa palavra constituído aqui é ordenado, consagrado. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então aqui é só um retrato, uma figura do modelo que acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, como que funcionava o exercício
do tabernáculo, né? O tabernáculo nós vamos estudar, inclusive, aqui em Êxodo, nas terças-feiras. A gente vai estar falando, aprofundando mais sobre isso. Nós vamos aprender muita coisa maravilhosa em Êxodo nas próximas semanas, porque tem muita profundidade que Deus quer te abrir os olhos para que você possa viver no presente a realidade da casa de Deus, porque aquele tabernáculo é uma figura, é uma sombra do tabernáculo espiritual que somos nós, eu e você, a igreja. Nós somos o templo de Deus que Ele habita, e nesse templo hoje, Deus estabeleceu, Deus constituiu, e Deus constitui bispos, presbíteros, e também Ele separa pessoas que vão estar nessa posição de liderança na igreja. E essa palavra aqui, como no Antigo Testamento, você vê que lá no Antigo Tabernáculo tinham os sumos sacerdotes no geral, tinham os sacerdotes, porque todos eles poderiam um dia ser um sumo sacerdote, porque se lançava ali na ordem, né, de nomeação, uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas todos os sacerdotes poderiam também entrar, desde que eles fossem eleitos, né, escolhidos para isso. Então, havia os sacerdotes, haviam os levitas, e havia também o povo, os santos. Você vê a mesma coisa do Antigo Testamento no tabernáculo. Os sacerdotes, os levitas, os servos estavam servindo a casa do Senhor, né? Todos vocês podem e devem servir na casa do Senhor como levitas do Senhor. E também tinha o povo, naquele processo de oferecer sacrifícios e dons para Deus. Assim também é hoje. Deus estabeleceu presbíteros, bispos na casa dele, diáconos e também o seu povo santo, a igreja do Senhor. Então é assim que a gente estabelece nessa ordem. Deixa eu explicar um pouquinho a palavra bispos e presbíteros para vocês, porque há muita confusão com relação a isso, por falta de conhecimento mesmo, não é? Por falta de esclarecimento. A Bíblia diz que a instrução, o ensino da palavra traz entendimento para as pessoas simples, as pessoas que não têm o conhecimento. E na verdade nós somos pessoas simples, e quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando a gente se expõe à explicação das Escrituras, a luz vem, a palavra de Deus vem e nos dá o entendimento. Então, a palavra bispos, presbíteros, e eu coloquei entre aspas ali pastor, né, que é o que se chama hoje as pessoas que estão em posição de liderança da igreja, são bispos e presbíteros. A palavra grega para bispo significa literalmente supervisores, tá? Na Bíblia, essa palavra bispos não é nada menos, nada mais do que supervisores. Eu gosto muito da palavra no inglês. Quem ler inglês, você pode abrir depois. Toda vez que estiver na Bíblia nossa, a palavra bispos, lá vai estar overseers. O que é overseers? Quem está numa posição, não porque é melhor do que ninguém, mas numa posição acima para ver, para enxergar, para olhar, para proteger, para vigiar, para cuidar do rebanho. Por isso que a função do pastor é vigiar o rebanho, é cuidar do rebanho, é proteger o rebanho, vigiar o rebanho. A função de um pastor é isso, é estar dando o quê? Cobertura, liderança, vigiando, cuidando, para que os lobos não venham e enganam os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, para que eles não venham enganar as ovelhas. Então, a palavra bispo literalmente significa supervisor, mas eu coloquei aqui no original, no grego, para vocês verem. A palavra grega para bispo é episcopos. É quase parecido com a palavra que a gente leu antes, que é o episcopado. A diferença é que o episcopado é uma função, é um lugar. Não tem um S, é singular. Mas bispos é plural, porque os bispos fala de coletividade, fala de um colegiado. Então, sempre na Bíblia você vai ver a palavra bispos, quer dizer episcopos. É uma palavra que descreve ou designa a pessoa que exerce uma função na igreja. É um ofício de maior autoridade numa igreja local. Toda igreja local, na Bíblia, no Novo Testamento, elas tinham bispos nelas, que foram estabelecidos, ou presbíteros. Toda cidade que o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, os apóstolos, eles iam abrindo ali novas frentes que plantavam igrejas. Depois de um tempo eles voltavam, passavam mais ali 1 ano, 2 anos, e eles às vezes deixava como Timóteo. A gente vê, eu estava estudando essa semana, e você várias vezes que Paulo deixava o seu jovem pastor, era um jovem pastor.
É bem interessante, porque Timóteo era um bispo, mas ele era um jovem. Então, não é a idade, é a maturidade que define, tá, queridos? Não é a idade, é a maturidade. Então, Timóteo foi deixado em algumas cidades para estabelecer bispos, presbíteros nas igrejas, porque ainda não havia liderança nas igrejas. A palavra bispo significa supervisor, inspecionar, vigiar. Essa parte eu gosto muito, preocupar-se com do cuidado da igreja, tarefa que recai sobre os anciãos. Olhar cuidadosamente. Por isso que vocês que me conhecem, que conhecem o meu coração, vocês que caminham comigo há mais anos e conhecem o meu coração, vocês sabem como eu prezo do nome do Senhor naquilo que Ele me confiou. O cuidado, o amor que eu tenho para com a igreja, sabe? E a convicção de fé que eu tenho de fazer o que eu faço com muito cuidado. Porque a Bíblia, ela dá muitas instruções sobre isso. Porque o que eu estou fazendo, a minha função, queridos, eu não estou cuidando de um negócio meu. A igreja não é minha. A igreja não é do Márcio. A igreja tem um dono. E o dono da igreja, deixa eu falar com você, o dono da igreja, ele também sente ciúmes. Se alguém mexe com a igreja, está mexendo é com ele, queridos. Se alguém toca na igreja, está tocando é com o dono dela, com a noiva dela, com a noiva dele, que é a igreja. Então, assim, o meu papel é cuidar, é servir a igreja, servir os santos e fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Agora, a palavra para presbíteros no grego significa literalmente anciãos. Por isso que você vai ver as duas palavras em conjunto, bispos e anciãos, ou elders. No inglês é muito conhecido como elders, né? Quando nós adquirimos essa propriedade, Deus me deu graça diante do elder dessa antiga igreja. Foi o elder, ele era o bispo dessa igreja, ele era o ancião dessa igreja. E se não fosse o favor de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Mas um dia eu passando em frente, depois de várias propostas, o Senhor mandou voltar, volte lá. E eu voltei, e entrei, e eu passei com ele aqui mais ou menos 1 hora. E aí Deus me deu graça diante daquele elder, ele era o elder da igreja, o bispo, o presbítero da igreja. E naquele momento, o coração dele começou a se abrir. E ali começou o processo, porque ele representava, ele tinha um ofício, ele tinha um cargo na igreja, uma posição, e ele era um dos que restava. Só tinha alguns irmãos, mas ele era o bispo ancião de muitos anos aqui. Já estava aqui há mais de 40 anos aqui na igreja. Mas ele era um ancião não só porque ele era idoso, ele era ancião porque ele foi separado por Deus, ele foi designado para aquela função há muitos anos atrás. Então, a palavra presbítero, no segundo dicionário de Strong, está ali a palavra no grego, presbíteros, né? Ancião de idade ou maturidade, ancião, sênior, designativo de posto ou ofício, daqueles que em diferentes cidades gerenciavam os negócios públicos e administravam justiça. Entre os cristãos, aqueles que presidiam as assembleias ou igrejas. O Novo Testamento usa o termo bispo, ancião e presbítero de modo permutável. Então, segundo o dicionário de Strong, a palavra bispo, presbítero e ancião é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Significa a mesma pessoa. Não tem relação, não tem diferença nenhuma. Ninguém se chama presbítero, ou bispo, ou pastor, vai ser diferente um do outro. Na verdade, nossa cultura dos últimos muitos séculos tem se usado o nome pastor, que é tirado do dom ministerial, mas se chama pastores, né? Se chama pastores, não tem problema. Mas, no contexto bíblico, a função de liderança na igreja é para os presbíteros, para os bispos. Vamos ver isso na Bíblia? Atos 14, 17 e 23. Para não ficar a minha palavra, está aqui em Atos 14, 17 e 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja. Então não fala que escolheram pastores, escolheram presbíteros em cada igreja. Com orações e jejuns, os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Em Atos capítulo 20,
versículo 17 e o versículo 28, fala assim: de Mileto, que é uma cidade, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, que é uma outra cidade, pedindo aos presbíteros da igreja, não falou pastores da igreja, está vendo como que é interessante? Você não vai encontrar em nenhum lugar pessoas que tinham função de liderança ou de encargo na igreja ser chamados de pastores. Eles eram chamados de bispos ou presbíteros. E Paulo fala assim: chame os presbíteros da igreja que se encontram com ele. Aí o 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, pastor é o que eu faço, queridos. Pastor é o que eu faço, é o meu dom ministerial. Presbítero é o que eu sou. Eu exerço essa função hoje de presbítero. Ou poderia até se usar, a gente não usa, também não faz questão de usar isso. Mas se eu vivesse no tempo de Atos, na igreja primitiva, me chamariam de bispo. É o que eles chamavam, os líderes da igreja, chamavam de bispo ou presbíteros. Mas culturalmente hoje não se chama mais assim. Eles passaram a denominar, e isso, na nossa ideia ocidental, as pessoas acham que é alguém mais acima, não tem ninguém acima. Sabe? Não tem ninguém acima. Apóstolo, profetas, mestres, pastores e evangelistas, não está ninguém acima do todos, estão no mesmo nível. No mesmo nível. Cada um exercendo o seu dom diferente e distinto. Cada um vai exercer os seus dons diferentes. Agora, a função hoje, como ofício da igreja, que eu exerço, é a função de presbítero. Então, a Bíblia fala assim, olha, chama os presbíteros da igreja, para que vocês, e também, o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo, ele usou diversas vezes, dezenas de vezes, para designar novos ministros que eram consagrados, separados para o ministério pastoral. Então, terminando, a gente está compreendendo, queridos, que em todo o ensino da palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, nós vamos encontrar esses dois ofícios, esses dois cargos na igreja: pastores, ou seja, bispos, presbíteros e diáconos. E assim, nós entendemos que essas fases são necessárias, elas são imprescindíveis para alguém assumir esse posto, assumir essa função, assumir esse encargo, assumir esse ofício na igreja. Que não é um ofício humano, mas um ofício dado por Deus. Deus vocaciona, aí nós, a igreja, formamos os líderes que Deus estabeleceu na igreja, juntamente com a igreja. A pessoa, ela é formada, ela é testada, ela é provada, tem que haver testes, tem que ser provada, para ver se as qualificações escritas na Bíblia de Timóteo, capítulo 3, que são 16. Depois você vai ler, são 16 qualificações. Se a pessoa está preenchendo essas qualificações. E, se assim for, depois ela vai ser constituída ou consagrada, estabelecida. Amém?